Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um My News Traduz, um programa exclusivo para os membros do My News. Aqui a gente traduz alguns temas escolhidos por vocês, com alguém que entende tudo sobre esse assunto e algum tema também atual. A gente falou sobre alguns países da África numa série que a gente fez. Semana passada a gente falou das festas juninas e nessa semana um tema super quente que está acontecendo agora, que foram as eleições lá em Israel. A gente convidou alguém que entende tudo sobre esse assunto, que vai entrar com a gente depois da vinheta. Pode rodar, André. O nosso convidado hoje é o André Leist, cientista político, diretor executivo do Stand With Us Brasil. Muito boa noite, professor, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Professor, o Parlamento de Israel confirmou nesse domingo o fim de 12 anos do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A gente tem até uma foto que a gente vai colocar na tela para vocês do primeiro-ministro. Netanyahu é o premier que ficou mais tempo no poder em Israel. Ele governou o país de 96 até 99, retornou ao poder em 2009 e não saiu mais. E agora o novo primeiro-ministro é o Naftali, falei certo ou não? Naftali Bennett. É um milionário de direita que chegou a fazer parte até do governo de Netanyahu, ele que está aí na imagem. Ele foi chefe de gabinete, ministro da Educação e da Defesa. Ele chegou a poder depois de uma ampla coalizão que uniu grupos que eram adversários políticos. Professor, essa coalizão inclui 2 partidos de esquerda, 2 de centro, 3 de direita, um partido árabe, que é uma coisa inédita num governo em Israel. Como que essa aliança é possível? A gente pode falar que seria a frente ampla que a gente tanto discute aqui no Brasil, que está sendo construída lá em Israel? Então, é exatamente como você mesmo falou, né? Existem aqui 2 partidos de esquerda, né? A gente poderia falar trabalhistas e progressistas juntos. 3 partidos de centro, 2 partidos de centro, o Gantz e o Lapid de centro, 3 partidos de direita, que seria o partido do Bennett, do Lieberman e do Gideon Sa'ar, que é ex-Likud, e o partido árabe de Mansur Abbas. Realmente várias visões, né? Estamos falando de religiosos, seculares, conservadores, progressistas, judeus, árabes, direita e esquerda no sentido clássico do direita e esquerda em Israel, né, que não tem muito a ver com direita e esquerda no Brasil, tem mais a ver com questões relacionadas a processos de paz, territórios. Existiam alguns fatores que fizeram todos esses partidos se encontrarem. Primeiro, a vontade deles de não ir para uma quinta eleição. A maior parte desses partidos, são 8 partidos, tirando o partido de Lapid, que teve 17 cadeiras, se não me engano, não me falha a memória, todos eles tiveram menos que 10 cadeiras. E quando um partido pequeno vai de novo para uma eleição, ele pode chegar, como está muito desgastado a questão das eleições em Israel, em 2 anos, 4 eleições, normalmente os partidos grandes se fortaleceriam e os partidos pequenos se enfraqueceriam, porque o voto tem que ir para algum lugar. Então a pessoa deixa de votar num partido pequeno, volta num partido grande para fazer voto estratégico. Isso pode fazer com que partidos pequenos possam perder força. Então acho que a maior parte dos partidos que formam essa coalizão não queriam uma quinta eleição por causa desse motivo, incluindo o próprio Bennett, que tem 6 cadeiras. É a primeira vez que um primeiro-ministro vai poder assumir um cargo com tão poucas cadeiras, né? 6 cadeiras. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, existem aqui alguns partidos que são anti-Netanyahu, os 2 de esquerda, os 2 de centro, já são 4, e 2 de direita. Então estamos falando que da coalizão de 8 partidos, somente o Bennett e o Partido Árabe não eram contra explicitamente o Netanyahu. Então existia aqui uma ampla coalizão de políticos que tinham interesse em trocar o poder em Israel. E isso fez com que esses 2 motivos principais fizeram com que eles conseguissem chegar aí no meio termo, né? Obviamente, muitas coisas foram colocadas aí no acordo de coalizão, algumas foram deixadas de fora de propósito, justamente para não trazer assuntos polêmicos que eles sabem que eles divergem, para poder chegar numa resolução que o governo
e um governo pudesse ser formado com esses 8 partidos. Professor, até para a gente entender melhor que o sistema político de Israel é muito diferente, não tem nada a ver com o nosso aqui no Brasil, como o senhor mesmo disse, foram 4 eleições no período de 2 anos. Como é que funciona? Como que um governo é formado lá em Israel? Então, Israel é um sistema parlamentarista, um sistema parlamentarista onde um parlamento existe com 120 deputados, né? Não existe, o país não é dividido por uma questão federativa e sim por uma questão de união nacional, na qual todo o território pertence a uma única união. Existem, claro, prefeitos e conselhos regionais, mas as eleições para o parlamento de Israel funcionam mais ou menos de uma forma parecida como acontece na Inglaterra. Existem partidos, os partidos se anotam na comissão eleitoral, são autorizados a existirem após aí a comissão passar pelo seu crivo, né, de partidos racistas ou partidos extremistas são cancelados. Normalmente 33, 35 partidos concorrem a eleições em Israel e mais ou menos 12, 13 partidos são eleitos. As pessoas votam nos partidos, o voto não é obrigatório, uma vez que os partidos... então, Israel deve ter, acho que em torno aí de 6 milhões e meio, 7 milhões de votos válidos, né? Você tem que tirar as crianças e as pessoas que não têm cidadania que não podem votar, como no Brasil. E uma vez que as eleições não são obrigatórias, o comparecimento é em torno aí de 60%, 65% na média. Uma vez terminadas as eleições, se contam os votos, os partidos mais votados vão receber aí mais cadeiras, os partidos menos votados vão receber menos cadeiras. Existe uma taxa de corte, 3,25% dos votos válidos. Então, se teve 4 milhões, 3 milhões de votos, aí se faz uma conta com 3,25%, esse é o número de votos que um partido precisa para ele eleger, e aí você faz o número de cadeiras para quanto vale cada cadeira em relação ao número de votos, é uma conta matemática. E aí, atualmente, um partido que passa... Professor, a gente perdeu o seu áudio agora. Ficou no mudo. Não sei se o senhor clicou em alguma coisa sem querer. Voltou? Agora sim, voltou. Eu fiz a mesma coisa que antes, eu troquei o botão lá. Tudo bem. Então, até que ponto você escutou? Agora, a última frase só que a gente perdeu. Então, no momento que os partidos, na hora que acabam as eleições, fazem a divisão de quantos votos foram para cada partido, o partido normalmente que mais recebeu cadeiras vai normalmente formar coalizão. Então, o sistema formal, né, o sistema burocrático formal funciona da seguinte forma: o presidente do país, que é um cargo máximo de representativo de Estado, vai se encontrar com os líderes de todos os partidos que foram eleitos, vai perguntar para eles quem vocês recomendam para formar um governo. Cada um dos partidos vai ou se recomendar, ou não recomendar ninguém, ou recomendar outro. Aí o presidente vai fazer uma conta matemática, e no momento que ele vê quem tem mais chances de formar uma coalizão, ele vai convidar essa pessoa, vai dar um mandato para ela, que dura 28 dias, com extensão de mais 12 dias, para formar uma coalizão. Se ele não conseguir formar uma coalizão, ele devolve o mandato à presidência, o presidente pode escolher outra pessoa, normalmente o segundo mais votado, o líder da oposição, ou o antagônico, aquele primeiro que recebeu o mandato, por exemplo, ou ele pode dar direto para o parlamento, para o chefe do parlamento, o líder do parlamento, o speaker do parlamento vai, obviamente, aí fazer uma sessão solene no parlamento e falar quem um dos 120 deputados que conseguir 61 assinaturas para formar um governo vai poder ligar para o presidente e falar eu tenho como formar um governo com 61 deputados. Então, o que aconteceu foi que das últimas 4 eleições, o Netanyahu foi escolhido para formar um governo e ele não conseguiu formar. Ele não conseguiu formar no primeiro, teve eleições. Ele não conseguiu formar no segundo, teve eleições de novo. Ele não conseguiu formar no terceiro, o mandato foi para ele, depois foi para um opositor dele que também não conseguiu. Teve quartas eleições, aí eles conseguiram formar um governo de união nacional entre os dois partidos, Gantz e Netanyahu, que eram opositores, né, nas 3 primeiras eleições, e esse governo acabou não se sustentando, eles não tinham muita confiança entre si,
e não foi aprovado o orçamento, o governo caiu pela lei em Israel, se não aprova o orçamento, o governo cai, e outras eleições foram convocadas, que eram essas eleições que foram agora, e essas eleições também o Netanyahu não conseguiu formar o governo. E aí o mandato foi para Yair Lapid, que era o líder do segundo partido mais votado, com 17 cadeiras, e ele conseguiu formar o governo, colocando o Bennett em primeiro lugar para ser primeiro-ministro com ele num sistema de rotação. Professor, até aproveitando algumas mensagens que os nossos membros estão mandando aqui, a Eli até fala assim que a aliança vai conseguir sustentar. Ele até fala que o Lapid que vai substituir o Bennett, pelo menos esse é o acordo, né? São tantos grupos de diferentes partidos, que são adversários políticos, seria uma aliança muito frágil, até pela proximidade. A votação foi super apertada, né? Então, a maior parte dos partidos da coalizão, tirando o partido do Lapid, que tem 17 cadeiras, tem todos menos de 10 cadeiras. E eu acredito que se tivesse uma quinta eleição muito próxima agora, as pessoas estão cansadas de irem votar pela quarta, quinta vez. Então, o turnover, né, o comparecimento, está sendo cada vez mais baixo. Isso enfraquece quem? Enfraquece os partidos pequenos. E esses partidos todos que estão formando a coalizão são partidos que têm 8 cadeiras, 7 cadeiras, 6 cadeiras. Então, o fato de eles terem poucas cadeiras, se tivesse eleição agora, talvez eles se enfraqueceriam e não se fortaleceriam. Então, eu acho que eles vão poder agora, eles vão ter que tomar um certo cuidado. Acredito que isso já está sendo pensado dentro do governo atual, de manter polêmicas e discussões de não concordância entre eles dentro das salas de reunião e não ter vazamentos, para poder evitar polêmicas que vão ir, obviamente, para a mídia, e a oposição agora liderada pelo Netanyahu, uma oposição muito forte, de 30 cadeiras, né? Não use isso como uma forma de tentar envergonhar o governo a fim de derrubá-lo. Então, acredito eu que a coalizão atual vai tomar esse certo cuidado para fazer com que não haja um escape de informações, de polêmicas desnecessárias nesse primeiro momento, pelo menos. Professor, o primeiro-ministro, o novo primeiro-ministro agora, né, o Bennett, ele já disse que se coloca mais à direita do que o Netanyahu, que é chamado de Bibi por lá, né, pelos israelenses. Na prática, qual que é a diferença política entre eles? Vai ter alguma grande diferença na política israelense? Olha, na prática eu acho que não. Existem algumas diferenças entre eles, sim. O Bennett é um cara que vem da high-tech israelense, ele fez um exit, né? Ele vendeu uma empresa há muitos anos atrás por centenas de milhões de dólares. Ele é considerado aí um dos... ele é considerado um cara muito inteligente no sistema, na questão de... Ele tem um desejo de fazer com que mais de 15% da força de trabalho de Israel trabalhe na indústria de high-tech, de alta tecnologia de Israel. Existem algumas diferenças na parte econômica. Ele é visto como bastante liberal na economia. Quando eu falo bastante liberal, ele não tem agora ideias de privatizar o sistema público de saúde, o sistema público educacional israelense. Isso nunca nenhum líder israelense propôs, mesmo sendo bastante liberal na economia, porque Israel tem um sistema de bem-estar social que funciona bastante forte, e o Israel é um país pequeno, então isso não seria popular para nenhum político falar isso. Mas ele tem uma questão relacionada a incentivos fiscais para grandes empresas, ele tem uma questão relacionada à profissionalização de parte das indústrias de defesa de Israel que tem capital público, ele tem uma questão relacionada à parte econômica que acho que acho que é bem parecida com a do Netanyahu, com alguma questão a mais aqui para empreendedorismo. A segunda parte que eu acho que eles não concordam é que o Netanyahu, em 2009, quando foi eleito pela segunda vez, né, ele foi eleito em 96 até 99, depois em 2009, como você citou no início, ele disse que ele era a favor de dois estados. Ele é a favor de resolver a questão palestina com a criação de um estado palestino independente, aí com as negociações do jeito que eles conseguirem negociar com os palestinos, com troca de território, enfim, tentar encontrar uma solução aqui para Jerusalém e tudo mais, que são os temas mais polêmicos. O Bennett é contra isso, ele se colocou contra em 2012, nas eleições em 2012,
Eu acredito que ele se coloca contra nem em 2012, porque ele liderava um partido, que era a Casa Judaica, na qual ele já saiu, e formou outro partido agora que chama A Direita, Yemina em hebraico. Então ele se colocou contra naquele momento, e ele se colocou contra em outras campanhas. Eu não sei agora, como primeiro-ministro, qual vai ser a posição dele em relação a isso, porque agora, como primeiro-ministro, vão cobrar uma resposta da posição dele como primeiro-ministro, né? Os Estados Unidos, agora com o governo democrata, vão acabar tentando incentivar que algum encontro, alguma iniciativa de paz, ele vai ter que se colocar, ele vai ter que se declarar se ele é a favor, se ele é contra, qual é a posição atual dele. Tem uma frase interessante que o Ariel Sharon falava isso, acredito eu que era Ariel Sharon, talvez eu esteja errado, mas acredito eu que era Ariel Sharon, que foi o primeiro-ministro de Israel nos anos 2000. Ele falava em hebraico, Masheroim mikan lo roim misham, que é o que nós vemos daqui, não se vê dali. Então, o que ele quis dizer com isso, né? O Ariel Sharon foi responsável por sair de Gaza, né? Israel saiu unilateralmente da faixa de Gaza em 2005. Então, eu acho que com o cargo de primeiro-ministro, as pessoas têm uma visão diferente de quando elas trabalham em ministérios ou quando elas estão na oposição ou quando são simplesmente deputados. A responsabilidade, a quantidade de informação que o sistema da inteligência te traz, o exército, o serviço secreto, tem uma série de fatores aqui que talvez causa uma mudança de posição em algumas áreas. Pode acontecer com o Bennett, aconteceu com outros primeiros ministros no passado. Então, ele diz que ele é contra um Estado palestino em 2012. Não acho que não sei se ele é contra hoje. Agora, ele vai acabar tendo que se declarar em algum momento em relação a negociações com os palestinos, porque ele pode não ser a favor de um Estado palestino, mas talvez ele seja a favor de um Estado minus ou de uma autonomia plus, que conseguiria se resolver o conflito através de uma autonomia total para os palestinos num território independente na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Teria que ver, obviamente, nos 100 primeiros dias aí do governo dele para ver qual seria a posição dele em relação a esse assunto. Professor, o senhor já respondeu agora a pergunta da Marina, que pergunta sobre as relações internacionais, e a pergunta do Edgar, que pergunta justamente qual a posição do primeiro-ministro na questão da Palestina. Agora, uma pergunta do Hernani: quais as possíveis implicações nas relações com o Brasil nesse novo cenário com o Bennett? Pergunta do Hernani. Eu acrescentaria só uma coisa em relação Claro. da pergunta do Hernani. Eu acrescentaria em relação à parte de relações internacionais. Eu acredito que, assim, o Netanyahu fez um trabalho durante 12 anos muito forte. Ele sempre colocou um ministro das relações exteriores que não aparecia muito. Ele dividiu responsabilidades do Ministério das Relações Exteriores para outros ministérios, como, por exemplo, o Ministério da Estratégia e Assuntos Estratégicos. Criou o Conselho Nacional de Segurança, que tira a responsabilidade do Ministério da Defesa, colocou o Serviço Secreto Israelense, o Mossad, como responsável por missões que não têm a ver apenas com inteligência, mas operações especiais, como, por exemplo, o combate ao coronavírus. No início, quem foi atrás dos insumos, das máscaras, do álcool gel, foi o chefe do Serviço Secreto de Israel, no Mossad, na época. Então, vão querer agora, nesse novo governo, devolver uma certa autonomia para o Ministério das Relações Exteriores israelense, com o Yair Lapid como ministro. Vão acabar com o Ministério da Estratégia e Assuntos Estratégicos, que era responsável, em parte, por questões relacionadas com relações com outros países. E eu acredito que vai voltar um certo ar republicano para alguns ministérios, como o Ministério das Relações Exteriores. Então, as relações, obviamente, alguns embaixadores vão ser retirados, alguns embaixadores são indicações políticas. No Brasil, antigamente, o último embaixador foi uma indicação política do Netanyahu. Nos Estados Unidos, foi uma indicação política. Na ONU, é uma indicação política. Na Inglaterra, é uma indicação política. Eu acho que eles vão acabar trocando os embaixadores por pessoas, os diplomatas mais profissionais, no sentido profissional, estou falando de diplomatas de carreira, não como indicação de política não possa ser um profissional, mas eles vão acabar tentando trazer aqui um novo ar para o Ministério, para ele ter um protagonismo um pouco mais interessante em relação com outros países,
para tentar, obviamente, abrir novas frentes de diálogo com outros países que talvez Israel não conversava até então. Sobre a pergunta do Hernani sobre o Brasil, eu acho que a relação vai continuar. Obviamente, o Netanyahu era um político muito conhecido, muito famoso. Eu considero ele um dos políticos mais habilidosos do mundo democrático nos últimos 12 anos. Ele tinha, obviamente, questões positivas, questões negativas. Obviamente, o sapato que ele deixa é um sapato grande que o Bennett e o Lapid vão ter que se encaixar. Eu acho que, no final das contas, as relações com o Brasil vão continuar crescendo. Tem interesses do Brasil em tecnologias que Israel tem a oferecer, mas isso não é um interesse só desse governo brasileiro. Já teve interesses em tecnologia de Israel em outros governos, tanto na era Lula como na era Dilma, na era Temer e agora com a era Bolsonaro, que obviamente tem demonstrado mais interesse, mas acho que independentemente de quem é o primeiro-ministro em Israel, esse interesse vai continuar existindo e o interesse de Israel também em ter o Brasil próximo, tanto em votações na ONU como tecnologias e insumos que o Brasil pode oferecer a Israel. Perfeito, professor. Muito obrigado pela entrevista, pela sua participação hoje. Eu conversei com André Laich, cientista político, diretor executivo do Stand With Us Brasil. Professor, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite. Muito obrigado também a todos vocês, membros, que acompanharam mais uma News Traduz. A gente volta na semana que vem com outro programa. Tchau, tchau. Até mais.